Mas, Sônia, a gente queria pedir para ti te apresentar, falar o teu nome, como que tu te vê hoje no mundo. Essa é a frase que alguns dizem assim, eu sou. Então, eu sou Maristone Lima de Moura e sou mãe, sou mulher, sou avó e eu me vejo como uma pessoa, uma mulher assim, acredito que empoderada da minha vontade, do que eu quero pra mim, já hoje com 50 anos de idade, né? Tu estava falando da tua origem dos teus avós antes, né, que eles eram campesinos. Tu pode retomar isso, de contar um pouco dessa memória da tua origem, dos avós? Sim. A família, né, é uma das coisas assim que eu tenho mais apreço e muito importante para mim. É esse lastro familiar que eu tive, esse convívio com os avós. E lembro deles antes de Porto Alegre, assim, quando a gente foi vir para Porto Alegre. Eu tinha uns 3, 4 anos de idade. A gente veio, que eu morava em São Valentim, sou natural de São Valentim. E aí vim morar com 4 anos aqui, a gente veio morar com os avós. Depois com 6, 7 anos a gente já morava meio distante e todo fim de semana a gente ia visitar eles na chácara, ajudar a molhar as plantas, na horta, a avó. E ela sempre ensinava, ia molhando e ensinando o que era bom, as raízes que eram bom. Quando tiver dor de barriga, tu toma essa raiz. Me ensinava a me benzer quando eu estava muito cansada. E eu gostava muito, pra mim era muito incrível, assim, ir no fim de semana com a avó e descobrir muitas coisas, os alimentos, a pamonha. E aí ela falava que ela era bugre, que ela tinha, né, esse sangue, assim, tinha etnia, e aí tinha os alimentos que eram preparados por eles, e algumas receitas. E aí fazia a pamonha, fazia outros doces que eram feitos com frutas e com plantas silvestres mesmo, colhida, né, no entorno da horta ali, mas que não era uma coisa que era comprado no pacotinho. E sempre despertando para essa. E me despertou essa curiosidade. Depois eu fui crescendo e usando as ervas. Aqui a gente tem uma horta vertical, tem o guaco, tem penicilina, tem aloe vera, babosa, muita coisa que o pessoal que convive com a gente, às vezes vem pedir, eu dou para que tenha, né, essa medicina mais natural, assim, e coisas que eu trouxe desse convívio com a minha família, e os hábitos alimentar também, eu acho muito, assim, a gente comia, ela produzia queijo, né, tinha vaca, tinha leite, e polenta, e milho verde, e a gente comia todos os legumes e frutas. E eu gosto e tenho isso, né, na minha alimentação. E vejo que hoje em dia se perdeu, assim, as pessoas não gostam de fast food, gostam de fritura, gostam de um monte de coisa que deixam elas completamente desequilibradas, né? Mas que é o que elas receberam, assim, né? Meus filhos hoje, eles já estão num outro tempo onde o que é oferecido para eles é diferente do convívio, né? Eu mesmo sou uma avó e não tenho galinha aqui na minha casa para os meus netos poder ver a galinha ou poder ter um ovo e fazer um bolo, ou uma vaca para tirar o leite e fazer o queijo. Mas eu cresci vendo assim as pessoas, né? Lá minha avó também não tinha geladeira, então eles matavam o porco e na lata de óleo era colocado ali as carnes para ficarem conservadas, ou elas eram salgadas e ficavam penduradas em cima do fogão a lenha para defumar também. E, e anos mais tarde, né, tinha 15, 16 anos, quando eles tiveram acesso
há uma geladeira dentro de casa e luz dentro de casa. Então, hoje eu vivo, né, a super tecnologia, o super acesso, mas quando eu era criança, adolescente, assim, eu vi essa transição, né, da alfabetização digital também. Eu fiz o curso quando a Rebeca, minha filha, que tem 22, 23 anos, era bebê de colo, e daí eu fiz o primeiro curso de alfabetização digital. E hoje nem se tem, assim, né, já tem acesso no YouTube, tu não precisa frequentar um laboratório e ter um monte de apostilo, tu acessa essa tecnologia. Então esses saberes todos me despertam muita curiosidade e gosto muito de passar os que eu sei, as coisas que eu tenho como princípio, assim, que são importantes, né, para se manter boas relações, porque acredito que a gente tem que estar, né, como mulher, assim, priorizando a mim, eu primeiro. A gente tem que estar feliz fazendo o que a gente quer. E hoje isso é muito importante para mim, assim, fazer o que é importante para mim primeiro, depois, né, em segundo, para uma outra pessoa. Mas a minha necessidade, minhas metas, elas vêm de encontro com o que é primeiro o meu desejo mesmo, assim, né? Aprendi a não ficar quieto com aquilo que me incomoda para não deixar o outro feliz, né? Mesmo que tenha que ter educação e jeito para falar o que tu não gosta, mas também poder falar o que não gosta. Isso você estava falando da sua família, da esposa, dos seus avós, você falou daquele momento que você lembrava de ir colher, ajudar a colher nas propriedades, e fez uma relação com esse momento da sua vida. Você podia falar um pouquinho mais de novo sobre isso? De acolher, né, também quem estava chegando, que todo mundo era bem-vindo. Sim, porque eu vivi na minha família, assim, uma história muito bonita e que eu não encontrei em outras famílias esse acolhimento, né? Meus tios, eles eram músicos, minha avó tinha 9 filhos também. E eu tinha 2 tios que eram músicos e tinham carteira da Ordem dos Músicos. Então eles levavam os amigos também para casa e aí eles ensaiavam debaixo da figueira, tocavam violão e ajudavam não só no ensaio ali, ajudavam a colher os pastos para dar para as vacas ou dar água, né, para os animais. E num determinado momento, assim, na hora da janta, tinha uma música, tinha um momento cultural, alguém, né, sempre cantava, às vezes virava dança, assim, a gente, né, dependendo se tinha bastante gente da família, virava um baile no domingo. E era um momento, assim, de pura alegria com a família e depois, mais tarde, virei adolescente, né, e fui em festas, em bailes, mas eu conheci aquele momento cultural de integração dentro da família. Daí, ia matar um porco e todo mundo se envolvia, né, limpava, ajudava. No final do dia se comia a carne daquele porco que tinha sido matado e se tinha o que comemorar, assim, a colheita, né, e sempre falavam, a gente tem que comemorar a colheita. Quando enchia a carroça de milho, assim, que a gente via ele trazer feliz da colheita, que foi boa, e de falar de agradecer isso, de festejar entre, né, a família, para agradecer para a natureza, assim, porque é ela que nos dava e sempre se comunicando e olhando a natureza, conseguindo identificar quando vai chover, quando o tempo tá bom, quando vai ter sol, conhecer a partir do olhar as plantas e as pessoas. A minha avó me conhecia, assim, às vezes chegava e falava assim, tu tá cansada, tem que benzer. E aí pegava um galho de arruda e fazia, né, a oração de Salve Rainha e creio em Deus Pai, e fazia o sinal da cruz e molhava e depois colocava isso fora para quebrante, quando a gente estava com muito sono, cansado. Conversava com alguém e ficava muito cansado,
ela mandava a gente mesmo se benzer. Pega água, né? E pega um galinho, 3 raminhos verdes e benze, pede proteção, pede para tirar energia. E essas práticas todas que tu tinha essa avó que trazia pra tua vida, né? Elas atravessam a tua vida. Como é que elas reverberaram na Maristone mãe? Sim, eu pratiquei, né? O Leonardo, meu filho, meu primogênito, quando ele teve sapinho, assim, eu levei para benzer, mas eu também benzia em casa e fazia o exercício E as gurias também, quando não dormia de noite, não dormia. Aí tinha que virar a roupa, tira a roupa de baixo e vira do lado avesso para a criança parar de virar, né? Trocar a noite pelo dia. Mas eu sempre benzia também, né? Fazia massagem na ponta do pé, na palma, na planta do pé, para acalmar e dar sono. Ensinava a gente a fazer com óleos nela. Usava banha de galinha, usava banha que era o que eles tinham. Não tinha. Hoje eu já, né, busquei outros conhecimentos e daí eu faço com os óleos e as plantas, tem os óleos medicinal, mas eles usavam a banha, assim, aquecia na colher para dor de ouvido, né? Esquentar a banha na colher e botar capim-guiné e depois tu amassa ele e deixa assim como se fosse um algodão. Eu, assim, curei a dor de ouvido dos meus filhos fazendo isso. E aí tira a friagem, porque é uma coisa quentinha que fica ali, né? E acredito que muita coisa é escondida, né? A gente não consegue passar assim nessa oralidade de falar, não tá nos livros. Muito vem nas músicas. E minha avó também cantava música para quando a gente tinha medo, para quando tava para conversar com o anjo da guarda, para pedir proteção. Era uma pessoa muito religiosa, sabe? Muito assim, muito crente. Eu fui em várias igrejas com elas, acho que todas as igrejas pentecostais. Umas que tu usava um véu no rosto, que as mulheres só podiam sentar de um lado, outros que, sabe? Muitas crenças, mas ela estava sempre buscando um milagre, sempre acreditando que precisava estar servindo Deus com a sua vida, assim, né? Não só ler uma palavra dentro de casa, mas de ir, de pactuar na Santa Ceia, num dia que é um pacto com o Espírito Santo, que é um pacto com o cristão, né? De refazer ali as promessas. E ela ia, e eu ia também. E gostava muito de estar, né, nos ambientes. Depois, quando eu tinha o Gabriel, meu segundo filho, a gente chegou a se batizar numa igreja lá em Viamão, chamava Aliança Bíblica do Avivamento. E a gente teve um tempo lá, depois nem sei bem porque que eu saí, acho que, não sei, não lembro. Você falou em religião, a gente podia até, se você quiser falar um pouquinho sobre essa questão, como é que você vê a religião, a espiritualidade na tua vida hoje. Sim, porque o templo é uma coisa, né? O templo, a sigla que a igreja tem e carrega ali. E a espiritualidade, essa a energia do bem que tu sente e que te alimenta. Daí, depois disso, eu fui professora da escola bíblica dominical da Quadrangular. Eu tenho, né, o Gabriel, tenho a Rebeca, tenho o André. Depois fui colocando o nome dos meus filhos de anjo, assim, né? Mas dentro dessa vivência, dessa experiência, é muito difícil. Tu tem que buscar a espiritualidade, acho que fora desses templos que as pessoas encontravam. Porque a religião, ela não te ajuda, ela te oprime, né? Ela te faz ficar sujo, pesado, assim, porque parece que tu nunca consegue estar preparado para ser.
E hoje é conflitante, eu vejo conflitante, sabe, as igrejas e a espiritualidade, que parece que estão separadas completamente. Aqui eu moro aqui no 1039 e a gente é cercado por igrejas, e eu já fiz evento com as igrejas aqui de servir café para o pessoal de tarde, e antes tinha que ter, antes da igreja, né, antes que a gente fazia com a Universal, o café no sábado, tinha que ter um culto. E aí tinha o culto e depois tinha o café, e as pessoas tomavam o café, mas elas vinham pelo café, elas não vinham pelo culto. Não era uma coisa que começa com adoração e louvor e que deixa todo mundo feliz e que vai para o segundo momento onde tu sente uma tranquilidade, sabe? Acredito que eu busco nas plantas, sabe? Acredito muito na natureza, e como a minha avó trazia o orô, tinha uma planta que era o orô e o boldo que ela tinha perto de casa, que ela dizia que tirava, não era só o mal-estar né, quando tu fica enjoado do estômago, que tu passa mal, dá uma congestão, assim, alguma coisa, mas que ele limpava por dentro, assim, né, o boldo e outros chás que tinha que se tomar e se cheirar e ter por perto. Tinham plantas dentro de casa, nos vasos, com essa lírio da paz, ela tinha muito plantado e sempre tinha na mesa da sala. No fim de semana preparava esse ambiente para a família, esse almoço maior com as pessoas, né, para sim, pensando no ambiente, de ter uma flor, de o vaso estar bonito, porque tudo fazia parte, né? Não só comida, ela dizia, não é só comida, tá tudo junto, a gente tem que... Então, isso... às vezes tu vai fazer alguma coisa e na prática tu lembra e faz ali, né? E eles eram aqui de Porto Alegre, eles vieram para Porto Alegre também, teus avós? Meus avós vieram para Porto Alegre, mas eles eram do interior, meu avô... Eles moravam em Chapecó, meu bisavô morava em Chapecó ali. Eu cheguei a visitar eles umas 3 vezes, assim, meu bisavô morreu com 124 anos. Um dia eu fui lá, daí ele tava no fogão a lenha, assim, tinha uma banha, e ele não enxergava mais, sabe? Ele tinha catarata, mas ele contava histórias e era o pai do meu avô, do vô Gabriel. E eu tenho um filho, Gabriel, também, né? Meu segundo filho é Gabriel, assim, em homenagem a meu avô. E tenho uma neta, Gabriela. Eu tenho 5 filhos biológicos, né? Tenho o Leonardo, que é casado também, e tem a Manu e o Kaique, que são um casal de filhos. Tenho o Gabriel, que tem a Gabriele, o Arthur, o Lorenzo e a Lana, que são 2 casais. Mas o Arthur é meu neto mais velho. O Gabriel teve primeiro que o Léo. E a Rebeca depois, tô falando na idade, né, na continuidade deles. A Rebeca que tem o Thomas Jefferson, que é o caçula. O Thomas Jefferson tem, agora vai fazer 3 anos. E a Natana, que tem 21, e que tem o Matheus, que tem 4 anos. Ele é gigante, muito inteligente, muito inteligente. Todos são muito inteligentes, muito lindos. Como é que é essa trajetória? Então, a gente está lá na infância, né, que tu veio para Porto Alegre, e a gente conhece aqui Maristone, que está na ocupação, aqui na Casa Rosa. Como é que foi essa caminhada, assim, como é que tu chegou aqui, né, nesse lugar onde a gente está hoje? Sei que é muita coisa que tu quiser trazer. Então, quando eu saí de dentro de casa, assim mesmo, como mulher que ficava só cuidando da casa. Eu fui ajudar no clube de mães, próximo de casa, lá na 45, lá. Daí a gente fazia festa dos anos 80 e organizava muitos eventos. E conseguiu construir a nossa sede e o clube de saúde, ainda cedemos espaço em cima. E aí, em 2000
2017, 2016, eu acho. Não. 2006 eu vim morar, eu acho, aqui em Porto Alegre direto. Aí eu já tinha minha família, né? As crianças já estavam todas. E aí eu vim morar na ocupação, assim, né? Atuei com partido, trabalhei na Câmara de Vereadores em 97, quando, né, o PT ganhou o governo. Mas daí, desde 97 até 2001, quando eu conheci o Fórum Social Mundial e participei do primeiro evento assim, presencial que teve em Porto Alegre, eu já estava convencida de que eu conseguia cuidar dos meus filhos e fazer coisas fora, mas que eu precisava ajudar outras mulheres a fazer isso também, sabe? E aí comecei a militar em vários movimentos e atuar só nos movimentos, assim. Mas sempre onde eu podia levar minha família, né? Daí, depois de 97, eu fui educadora social do Talher, que era uma rede de educação cidadã do Fome Zero. E ali eu pude, então, entender outros acessos de política pública dentro do município, dentro do Banco do Brasil, que pensavam um desenvolvimento regional sustentável e que era bem contra aquilo que eu vivia, né, com a natureza e pensando no meio ambiente, nas pessoas. Mas ainda era muito longe a teoria e a prática do necessário. Né? Muita teoria, muita coisa. Aí, em 2005, 2006, eu vim morar na 20 de novembro com o Parreira, com o pessoal do Movimento de Luta por Moradia, e decidi vir morar em Porto Alegre, tá, dentro da ocupação e atuando diretamente daí dentro, né, e acreditando que dentro de um espaço que tem novas experiências, onde as trocas, elas são para além de um favor só, de as pessoas estarem se protegendo junto, mas é uma experiência dentro dessa vivência muito grande, assim, em momentos difíceis que as mães, que as mulheres vêm para uma luta para reivindicar a moradia. E não eram pessoas que moravam na rua, eram pessoas que moravam com a família, 3, 4 famílias dentro de uma casa só, morando junto, dormindo na sala, né, dormindo na cozinha, as pessoas. E aí se obriga a vir buscar um espaço, buscar uma oportunidade, uma possibilidade de lutar, porque é isso que é convidado, né, para se organizar e vir buscar o seu direito. Então eu queria poder ajudar mais, assim. E percebi dentro desse caminho, assim, da militância com o MST, lá em Viamão, com o MTD, com o Talher, que o ser humano, ele era descartado por causa da droga, por causa do problema de saúde mental. E lá em Viamão mesmo eu já tinha atuado, tinha ajudado um período na Casa da Cidadania e fui voluntária também no Cais Mental. Ajudamos a construir lá o GEAPA. Eu e a Irene, ela era uma assistente social, muito minha amiga também, que a gente atuava junto lá em Viamão. E daí, aprendendo esses acessos, essas ferramentas, descobrindo onde fica guardada essas chaves que não deixam a gente passar e entrar. E aí eu achava importante ter esse espaço de troca, esse projeto, assim, esse movimento que a casa virou para mim. Porque daí a gente pintei minha bandeira de luta, que era o conhecimento e a redução de danos com o ser humano e o meio ambiente. E esse é meu foco hoje, assim, sabe? E uso a cultura e a arte como ferramenta
para acessibilizar esse acesso das pessoas a ter novas memórias, a buscar dentro de si outras coisas que estão escondidas e por às vezes por não ter uma família, né? E eu vi muitas famílias e ajudei muita gente assim que era vizinho e que passava fome, que às vezes eu roubava de dentro de casa um ovo, dois, para dar para a vizinha fazer bolinho, para fazer café da tarde para meia dúzia de filho que ela tinha e o marido tinha ido embora. Vi muitas histórias tristes e que eu sempre fui tentando ajudar com o mínimo que eu podia. E depois eu descobri que a gente pode, né, até ouvir, até não falar nada, só escutar. Às vezes tu já está ajudando. E aí a casa vem, né, aqui nessa região, que é a região metropolitana aqui, onde se tem o maior número de violência e de gente, né, morando em situação de rua e violência e uso de droga. E ver as mulheres, ver as trans, que são quem mais sofre, né, tá ali. Elas têm que carregar a droga, elas escondem as drogas que moram aqui debaixo do viaduto da Conceição. E às vezes vêm fazer alguma atividade com a gente na casa. Que pontualmente eu abro a casa e convido todo mundo assim para alguma atividade, alguma oficina. Mas a gente tem o nosso público alvo, às vezes, que como não tem um espaço para fazer uma grande quantidade, então é 20, 30 pessoas que a gente consegue acolher em cada vez de atividade, de cinema ou de oficina. Então a gente, né, tem que restringir esse número. Mas com as gurias a gente fez as bonecas da Biomi e daí elas produzem essas bonecas e a gente já compra delas no final da oficina, já adquire. E elas deixam pra gente customizar nas bolsas ou fazer chaveiro, né, outras coisas que a gente queira fazer. Mas são poucos momentos que elas conseguem parar e relaxar e descontrair e ser feliz e ser pessoa, sabe? Por tanta discriminação, por tanto preconceito, por tanta carga que tem, né, as mulheres, as mães, ou as mulheres de programa mesmo, que também eu tenho muitas amigas e tento ajudar todas e tudo que eu posso fazer para ajudar, assim, eu faço. Às vezes é um creme que elas querem entrar e passar um creme, se hidratar e passar um lápis no olho, molhar o cabelo, passar e vai trabalhar arriscando a vida, sei lá o que, feliz, sem ter um espaço para fazer aquilo. A gente não tem uma casa de acolhimento, né, para mulheres, assim. É triste a cidade viver assim, mas não é só Porto Alegre, né, que não tem esse acolhimento. Aqui a gente tem outros projetos que trabalham a questão de gênero, mas é violência doméstica. Se for uma ex-usuária que tem uma violência da rua, que não é do marido, não tem lugar, né? A Lei Maria da Penha, eu mesma assim, tive crise, né? Eu fui casada há 18 anos com meu ex-companheiro Beto, que é pai de 4 filhos, dos 5 filhos que eu tenho, né? E depois que eu me separei do Beto em 2011, eu tive outra pessoa. E foi difícil, assim, o convívio e até eu aceitar que eu estava sendo oprimida, estava sendo violentada moralmente, emocionalmente, todo dia e conseguir enxergar que era comigo que estava acontecendo e que eu tinha que tomar uma atitude, demorou e demora muito. E aí quando eu consegui fazer uma denúncia lá na Delegacia de Mulheres, o depoimento foi na íntegra pro WhatsApp dele e ele veio 10 minutos depois me cobrar o que eu tinha falado. Então, às vezes a proteção que tu tem, a lei, ela é tão falha, ela te coloca mais no risco que é mais seguro ficar quieto e engolir e ter um cisto, um mioma, né? Ter uma doença física desse emocional mal curado do que tu arriscar ficar sem o pescoço, te colocar fogo na casa. Então, a casa e eu me sinto muito forte, apesar de ser, né, ter assim 1,60 m e 55 quilos, 60 quilos de idade,
porque eu acredito que a força tá no nosso pensar, assim, né, nas nossas convicções. E essa base familiar, ela foi muito importante para mim, porque eu sei de onde vim, né, reconheço, assim,